Para defender a PEC da Segurança Pública, o ministro da Justiça e Segurança Pública voltou a insinuar que a polícia prende mal e a justiça é obrigada a soltar. Durante uma entrevista concedida a um canal de TV, Lewandowski confirmou que a proposta apresentada pelo governo vai centralizar o poder sobre as forças policiais do país na União, afirmando que isso reduziria supostos erros dos agentes que levam à soltura dos criminosos. Para a oposição, o Planalto quer usar o projeto para tirar a autonomia dos estados na questão da segurança pública e praticar populismo. Chamar os nossos comentaristas, alguns ingredientes para a gente analisar dessas falas de Ricardo Lewandowski. Luiz Felipe Dávila, ao vivo, conectado com a gente. Dávila, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Nós já tínhamos escutado o ministro dar uma declaração dessa, só que teve uma repercussão muito negativa. E ele tentou consertar dias depois, né? Não foi bem assim, eu me referi a erros de procedimento, mas agora ele foi convidado a participar de uma entrevista a um canal de televisão para falar da PEC da Segurança Pública, para defender essa iniciativa. E aí ele reafirma aquilo que disse lá atrás, né? Que a polícia prende mal e a justiça é obrigada a soltar. Como a gente deve interpretar esse posicionamento do ministro, Dávila? É um posicionamento desastroso, Caniato, para um ministro que precisa angariar votos para tentar aprovar essa PEC da segurança. Parece que o ministro, com essa fala, está querendo sepultar a própria PEC que ele criou. Uma coisa meio estranha. Mas, nesses dias estranhos no Brasil, nada é impossível. Vai ver que ele descobriu que a PEC não será aprovada de jeito algum, então tenta dar uma cenadinha para a militância de esquerda, que sempre acredita que a polícia é cruel, a polícia prende mal e que é a justiça que faz justiça. Quando, na verdade, todo cidadão brasileiro sabe que é o oposto. Ou seja, a polícia faz o seu trabalho e a justiça desfaz o trabalho da polícia, soltando criminosos, colocando-os de volta à rua e alguns cometendo dezenas de vezes o mesmo crime. Para o povo, está claro quem é aquele que merece a responsabilidade pelo aumento da impunidade. É a justiça e não a polícia. Delegado Palumbo também com a gente nesta edição de Os Pingos nos Is. Delegado, seja bem-vindo, ótima noite a você. Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, volta a dizer que polícias prendem mal e por esse motivo, por essa razão, o Poder Judiciário é obrigado a soltar os criminosos. Delegado Palumbo fez uma carreira muito bonita aqui na Polícia Civil de São Paulo, anos e mais anos de trabalhos prestados às forças policiais. Já viu muita gente ser presa, né, delegado? Mas também muita gente ser liberada nas audiências de custódia. Como a gente deve interpretar e o que a gente deve considerar em relação a essas falas do ministro? Boa noite, Caniato. Boa noite, colegas de bancada e todos os amigos da Jovem Pan. Olha, mais uma frase infeliz, mais um pronunciamento infeliz de um cargo tão importante da República como é o ministro da Justiça. É lamentável. A polícia não prende mal, muito pelo contrário. A polícia prende bem e prende todos os dias. A polícia enxuga gelo todos os dias. E os policiais sentem isso na pele quando prendem um bandido, um ladrão de celular, um furtador de celular, um receptador, um sequestrador, um latrocida, e depois vê esses mesmos indivíduos criminosos serem soltos em menos de 24 horas, numa audiência de custódia que foi criada no Conselho Nacional de Justiça pelo então ministro da Justiça, na época que ele era juiz. E ele se vangloria de que quase 50% dos presos saem na audiência de custódia. Aliás, ele comemora esse feito. O bandido que sai em menos de 24 horas, sem nenhum tipo de punição, seja o furtador de celular, seja o sequestrador, na cabeça dessa pessoa que já é ruim, o crime compensa, porque a justiça é complacente. Eu nunca vi nenhum colega meu da polícia, seja da Polícia Militar, Civil, da Guarda Civil, da Polícia Penal, dar cafezinho para bandido.
Eu nunca vi no interrogatório, numa delegacia, o delegado perguntar se o preso está se sentindo bem por causa do ar-condicionado e oferecer um casaquinho. Eu nunca vi isso. Eu já vi os meus colegas de profissão, os meus colegas de arma, dar apoio para a vítima que está ali na delegacia, no calor dos acontecimentos. Agora, a gente tem essa porcaria chamada audiência de custódia que se preocupa com o criminoso, que não se preocupa com a vítima. Que tal chamarmos a vítima em menos de 24 horas para ver se ela está precisando de um apoio psicológico, se o Estado pode fazer alguma coisa para ela? Gostaria de lembrar ao senhor ministro que não é a polícia que solta um traficante com 800 quilos de cocaína numa audiência de custódia. Não é a polícia que dá uma decisão numa canetada e solta um chefe do PCC como André do Rep nos tribunais superiores. Não é a polícia que manda soltar porque o presídio está superlotado. Quem faz isso são vocês do Poder Judiciário. Então é muito cômodo para ele jogar parte da população na polícia para querer aprovar uma PEC que, na verdade, não passa de uma perfumaria, que não tem nada, que não acrescenta absolutamente nada, que não tira benefício de preso, que não torna a vida do criminoso mais difícil, que não há aumento de pena, que não tira a progressão de regime, por exemplo. Não há nada disso, apenas uma perfumaria, e quem tem ou entende um pouco de direito sabe que não vai adiantar absolutamente nada. Se o ministro se preocupasse, por exemplo, em controlar as fronteiras para que drogas e armas não entrassem, os mais de 10 mil quilômetros, já ajudaria muito. Se o ministro fosse favorável que as polícias, trabalhassem com rigor, mas dentro da lei, no combate ao tráfico de drogas, que está em todos os lugares, no combate às facções, apoiando projetos de leis que tem na Câmara dos Deputados e tem no Senado Federal para enrijecer as penas, para tirar benefício de criminoso, para tirar o dinheiro de facção, talvez a gente começasse a falar um pouco de, olha, estão trabalhando para que o bandido fique preso, mas a gente não vê nada disso. Então, eles estão errando, já estão errando há mais de 2 anos, já estamos no 3º ano do mandato. Infelizmente, pouco tem se feito a favor da segurança pública e do cidadão do bem, e aí eles jogam essa perfumaria, que aliás já tem até manifesto de entidades de classe, de representantes de todas as carreiras policiais, que são veemente contra. Ou seja, a gente tem que parar de colocar a segurança pública no meio de um viés ideológico. Nós temos que trabalhar pensando no seguinte: o bandido tem medo de 2 coisas, ou de morrer num confronto com a polícia, ou então de ter uma pena pesadíssima de que ele não vai ter nenhum tipo de benefício. Ele tem que entender isso. Quando o crime começar a entender isso, e o ministro também, junto com seus colegas, talvez a gente comece a falar em redução de criminalidade no Brasil. Bons exemplos dados pelo delegado Palumbo de bandidos que foram detidos, foram presos, mas posteriormente, depois de alguns dias, liberados pela justiça. E claro que essas decisões acabaram virando manchetes nos jornais. Chamar o Cristiano Beraldo de volta, vai trazer também suas análises, reflexões sobre esse posicionamento do ministro da Justiça, Beraldo. Ele concedeu uma entrevista a um canal de televisão, uma emissora que cobre principalmente os assuntos de política, e aí ele foi trazer os principais pontos, defender a PEC da segurança pública. Ele reafirma essa reflexão que ele tinha feito há algumas semanas, que teve uma repercussão muito negativa, de que a polícia prende mal e por esse motivo a justiça é obrigada a soltar esses detentos, esses bandidos. É um aperitivo? São sinais do que pode vir por aí caso a PEC seja aprovada? Caniato, ele parece falar de uma coisa estranha a ele, o que é assustador. Boa noite a você, boa noite ao delegado Palumbo, ao Dávila, boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Caniato, é interessante porque o ministro da Justiça, ele faz parte do Poder Executivo. Ele não está mais no Supremo Tribunal Federal. Entretanto, a mensagem que ele passou e reafirma agora é que a Justiça, a casa onde ele já não mais serve, é que faz tudo certo. E a polícia, que é o Poder Executivo, onde ele está ali comandando, Polícia Rodoviária Federal, é a Polícia Federal que tem um papel fundamental para resolvermos o problema da criminalidade no Brasil,
porque, afinal de contas, a vigilância das nossas fronteiras estão sob responsabilidade da Polícia Federal, sobretudo também das Forças Armadas. Agora, o ministro, ele coloca as coisas numa perspectiva como se ele fosse isento da responsabilidade ou que ele fizesse, junto à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal, tudo certo, e a gente sabe que não é assim que funciona. Afinal de contas, por exemplo, se olharmos para o sistema carcerário, nós temos presídios, vagas em presídios no Brasil hoje suficiente para colocar todos os bandidos na cadeia? Ah, mas colocar todos os bandidos na cadeia é utopia. Ora, estamos falando num país que, apesar dos seus 40 mil homicídios anuais, apenas menos de 10% dos casos de homicídio são solucionados, menos de 5% dos homicidas vão para a cadeia. Temos um problema gravíssimo de combate ao crime no Brasil e o ministro é parte do problema, ele não pode se eximir dessa responsabilidade. Só que ele teve participação ativa na construção desse cenário em que o Brasil acolhe o bandido e dá de ombros, vira a cara para aquele que sofreu, que foi vítima do crime. Canhato, quando alguém tem o carro roubado no Brasil, tem direito a pedir a restituição do IPVA. Só que, para receber a restituição do IPVA, por exemplo, só recebe no ano seguinte. Se nesse meio tempo recebeu o dinheiro do seguro, aqueles que têm seguro, e comprou outro carro, você vai ter que pagar o seguro, o IPVA do carro novo. Mas a restituição do que te roubaram, porque não tem segurança no país, vai vir só no próximo ano. Entretanto, quando a gente olha para o bandido, o que acontece? Está ali a audiência de custódia, o cafezinho, o casaquinho, o auxílio, reclusão, a visita íntima, as férias ali da saidinha, isso tudo está garantido automático. E não ousem tentar tirar. Quando alguém compra um imóvel numa determinada área e esta área é infestada por criminosos, ou que esta área onde essa pessoa comprou esse imóvel é dominada por uma facção que sequer permite mais que a polícia e as autoridades entrem ali, o que faz o governo? O patrimônio dessa pessoa foi jogado no lixo. O que faz o governo? Não faz absolutamente nada, porque aqueles que sofrem as consequências desse surto, desta pandemia de criminalidade no Brasil, não merecem atenção, cuidado e respeito das autoridades brasileiras, sobretudo do governo federal. Então há uma clara inversão de valores. E essa fala do ministro, esse discurso do ministro, reafirma isso. Foge da sua responsabilidade. Mas a população brasileira continua sofrendo as consequências do crime a cada segundo. Pois é, tem um outro aspecto que eu quero voltar com o Dávila, porque tem muita gente que interpreta esse posicionamento do ministro, Dávila, que faz a seguinte leitura, que já seria uma justificativa, quando ele adota essa postura, isso seria já uma justificativa para tentar aprovar a PEC da segurança pública. Tem uma série de erros de procedimentos. A gente tem que organizar a casa, nós, União, governo federal, a gente vai organizar, vamos adotar uma sistemática, todos devem seguir esse novo sistema que a gente vai organizar por meio da PEC, e aí nós moralizamos, por exemplo, as abordagens de todo o procedimento que envolve as detenções. Muitos interpretam que é isso. Você adota um discurso, explica que isso tem acontecido em todo o Brasil, e aí coloca a PEC para, na visão do governo federal, tentar organizar isso. A PEC por si só, você tinha destacado a questão que envolve os registros, a troca de informações, enfim, mas a bancada da segurança pública não tem visto com bons olhos, entendeu? Torceram o nariz porque identificam ali a possibilidade de que estados acabem perdendo a autonomia nesse processo. Dávila? Bom, primeiro, um ministro de Estado deveria pegar aquele mapa das cadeiras no Congresso e ver como é que está dividida a oposição e a situação. Porque se ele quer ganhar voto, uma parcela da oposição do Centrão com esse discurso, ele está espantando o voto. Porque é óbvio que ao tratar mal as polícias,
Ao ter uma PEC que tem indícios de centralização ainda maior do poder, ele não vai conseguir convencer ninguém. Pelo contrário, ele será derrotado. O que eu disse no meu comentário passado é que é preciso aumentar a coordenação e cooperação, e não centralização. E isso é importante, principalmente na área de inteligência. É preciso compartilhar informação. O delegado Palumbo, que está aqui, sabe disso. Quanto mais informação é compartilhada da Polícia Federal, a Receita Federal, com Polícia Civil, Polícia Militar, melhor para desmantelar principalmente o crime organizado. O crime organizado se combate com inteligência, é preciso inteligência. Agora, quando o banco de dados um não conversa com o outro, não tem nenhuma interface de interoperabilidade, nós estamos dificultando o combate ao crime organizado. E é fundamental aumentar a interoperabilidade. Isso não tem nada a ver com centralização. Isso tem a ver com cooperação. E um exemplo claro disso é o GAECO, aqui em São Paulo. O GAECO vem tendo enorme êxito em operações de inteligência para combater o crime organizado, porque a cooperação com o Ministério Público, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, justamente nesta intersecção da inteligência, da informação. Por isso, a batalha para combater, principalmente o crime organizado, é a batalha por informação. E informação demanda, sim, cooperação. Aliás, cooperação inclusive com órgãos internacionais, como a Interpol, porque essas organizações já são organizações supranacionais, internacionais. Portanto, não dá para compartimentar uma área tão importante da segurança pública como a inteligência e a informação. Pois é, passar para o delegado Palumbo esse apontamento do Dávila me parece fundamental. Delegado, cooperação é muito importante, né? As polícias precisam se conversar, trocar as informações. As facções criminosas atuam em vários estados, então é preciso essa cooperação. Mas para isso, uma PEC, a PEC é necessária para que essa cooperação exista. Acho que os estados podem, inclusive, tratar dessa questão de forma autônoma, sem a necessidade de ter o papai Estado para dizer o que fazer, quando e a que momento, né? Perfeito, Caniato. Exatamente isso. Isso poderia ser feito sem a necessidade de fazer uma PEC, que, aliás, é muito difícil a aprovação. São 308 votos só na Câmara dos Deputados, votação em 2 turnos, 3/5 dos deputados, 49 senadores, 2 turnos também precisam votar a favor. Mas não, eles fizeram essa PEC para dar uma resposta, entre aspas, para a população de que estão fazendo alguma coisa pela segurança pública. Quando, na verdade, eu repito, no Congresso Nacional, seja na Casa do Senado ou na Câmara dos Deputados, tem diversos projetos bons. O que o ministro deveria fazer junto com o governo federal é reunir as autoridades, os secretários de segurança pública, as autoridades da área, e aí sim fazer uma reunião e dizer o que será que é melhor para o Brasil. Nós temos que pensar no brasileiro, como é que ele está se sentindo, como é que está a sensação de segurança, como é que está aquela dona de casa que sai de casa às 5 horas da manhã e é roubada. Aqui em São Paulo nós estamos vivendo uma época que eu nunca vi isso em toda a minha carreira policial, onde a população está colocando cartazes em ponto de ônibus. Tome cuidado, porque aqui é um local de muito assalto. Vi a mesma coisa no Parque do Ibirapuera. Olha o absurdo que a gente está cegando. A população colocando cartazes e placas dizendo que ali é um lugar perigoso para se andar. Ou seja, nós já chegamos num momento que não dá mais para a gente levar isso adiante. Nós temos que tratar a segurança de uma maneira séria e não com viés político ideológico. Eu tenho certeza que se a gente fizesse um plebiscito ou fizesse uma pesquisa junto à população, a imensa esmagadora da população vai dizer que lugar de bandido é na cadeia. Não é saindo em audiência de custódia, não é tendo uma série de benefícios. É só a gente se colocar no lugar de um pai, de uma mãe que tem um filho assassinado, vítima de latrocínio, que a pessoa o criminoso pega 10, 15 anos, 20 anos, 30 anos, depois fica 10, fica uma década ou às vezes menos e sai pela porta da frente. A gente não pode achar que isso é normal. Nós não podemos normalizar a criminalidade. Não é natural, não é normal que uma médica aqui da cidade de São Paulo saia para fazer a sua corrida durante a madrugada, 4, 5 horas da manhã, que é o horário que ela tem,
e aí ela é espancada, tem o dedo mordido para se arrancar a aliança, toma chute, machuca a costela, quebra a costela, a 300 metros de um batalhão da Polícia Militar, ou então aqui na Lapa, onde um delegado é morto, onde havia também uma delegacia fechada, um batalhão da Polícia Militar próximo. A gente não pode mais aceitar isso. É inadmissível, a população está sofrendo com isso todos os dias. E aí a gente vê uma PEC que vai ser muito difícil a aprovação, e não é porque a PEC veio do governo federal e que a bancada da bala, a bancada da segurança pública vai tudo contra o que o governo federal propõe. É porque ela é ruim, é porque ela não vai resolver o problema da criminalidade. Vamos começar acabando com o benefício para bandidos. Vamos começar a acabar com a progressão de regime para crimes mais graves. Cometeu um latrocínio, cometeu um homicídio, matou uma mulher, cometeu feminicídio, o indivíduo tem que entender que ele vai pegar mais de 20 anos e que ele vai ficar 20 anos. Porque os bandidos conhecem o Código Penal, conhecem a Lei de Execução Penal, conhecem o Código de Processo Penal, eles sabem que eles vão ter um monte de benefício. E o primeiro deles, e absurdo, é a audiência de custódia. Ele vai lá e reclama da polícia. Eu fui parar na corregedoria pelo menos umas 10 vezes por reclamação de criminoso, de ladrão, que não gostou do jeito que eu abordei. Falou que o delegado Palumbo foi violento e hostil. Olha, não espere de mim que eu vá servir cafezinho e colocar casaquinho num vagabundo que está colocando cano na cabeça de uma dona de casa. Não espere isso de mim. Agora, infelizmente, a gente tem visto atitudes como essa por parte do Poder Judiciário, aonde o ministro da Justiça foi parte integrante do Poder Judiciário e se vangloria de que os presos estão saindo na audiência de custódia. Antes de passar para o Beraldo, rapidinho com você, delegado Palumbo, quando você menciona esse episódio que ganhou a imprensa em todo o Brasil, né, a juíza que se preocupa muito com o criminoso, perguntando se ele sente frio, se ele gostaria de um café, isso se tornou um símbolo, né, da maneira como grande parte do judiciário trata os criminosos. Agora, quando o ministro da Justiça fala que a polícia prende mal e por esse motivo a justiça é obrigada a soltar, ele quer dizer o quê? Erros de procedimento? Qual é a leitura? Só para a gente tentar traduzir para o público, o que ele quer dizer com a polícia prende mal? A polícia não respeitaria um protocolo que deveria ser seguido e por essa razão o preso ali na audiência de custódia pode relatar que houve algum tipo de equívoco, foi maltratado e aí a juíza ou o juiz acaba sendo obrigado a soltar o detento, é isso? Caniato, eu gosto muito de falar a linguagem do povo, o povo que nos escuta no rádio, que nos vê na TV, no YouTube, o povão mesmo, sem juridiquês. Ele está literalmente passando pano para o Poder Judiciário. Vou citar um exemplo. Aqui em São Paulo, tivemos um arquiteto que foi morto por um bandido. Ele foi atropelar esse bandido porque viu um assalto. Ele já teve o pai morto, vítima de latrocínio. Ele viu uma pessoa sendo assaltada e foi passar com o carro em cima do bandido e foi morto. Pasmem, audiência. O indivíduo que matou esse arquiteto respondia pelo crime de extorsão mediante sequestro. Ele estava preso. E a audiência, sabe por que ele foi solto? Porque os nossos ministros do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que está abaixo do STF e acima do TJ, entenderam que a polícia, no momento da prisão, não poderia abordá-lo porque não tinha afundada a suspeita. Só um detalhe, esse mesmo indivíduo estava fugindo da polícia. Ou seja, se o indivíduo que vê uma viatura, que vê um policial, que sai correndo, não é uma fundada suspeita para fazer uma abordagem, sinceramente, Caniato e audiência, eu não sei o que seria uma fundada suspeita, porque eu aqui, estou aqui no meu escritório agora, ao sair daqui, se eu ver um indivíduo correndo e uma viatura atrás, eu vou tentar ajudar os meus colegas. É natural, é instinto, mas os ministros do STJ entenderam que ele deveria ser solto porque a polícia não poderia abordar. Então é tão absurdo isso, é tão surreal isso, que colocaram um indivíduo na rua que matou esse arquiteto. Se esse indivíduo tivesse preso, ele não teria matado. E hoje nós não teríamos uma família enlutada.
um arquiteto com a família inteira enlutada, prestes a casar, com a vida inteira pela frente, 38 anos. Foi solto por quem? Foi solto pelos juízes do STJ. Então são eles que estão errando, porque infelizmente, Caniato, a maioria dos juízes, promotores e também alguns delegados, vou colocar até a minha carreira no meio, infelizmente, eles não têm a mínima noção do que é a rua, do que é combater o crime, do que é a criminalidade, do que é ter um indivíduo com uma arma na mão, com um demônio dentro do corpo, e depois, quando eles chegam na audiência, eles fazem cara de coitado, conta da vida, e aí, por vezes, esses juízes acabam caindo nessa lorota furada de bandido, solta e eles matam novamente. Agora, Beraldo, quando integrantes do governo federal adotam esse discurso, muita gente aposta que eles estão preparando o terreno, preparando os argumentos para defenderem lá na frente a aprovação da PEC da Segurança Pública, programa Pena Justa, uma legislação talvez mais flexível no que tange o regramento para as cadeias penitenciárias brasileiras, enfim. Agora, parece que eles martelam tanto nisso, tem gente que depois acredita, né? Acaba caindo nesse discurso. O que a gente precisa fazer e qual é o papel também do Congresso Nacional nesse enfrentamento, né? Porque não deixa de ser enfrentamento também em relação às teses que são defendidas, no caso, pelo Executivo, e que o Congresso Nacional, por meio de deputados e senadores, tem a obrigação de expor qual é a realidade, né? Neto, legislação que embasa decisões absurdas como essa da história relatada pelo delegado Palumbo, que se refere àquele arquiteto executado por um vagabundo armado que estava cometendo assalto, essa legislação ela sai do Congresso. Os congressistas, deputados e senadores têm total responsabilidade de impedir que absurdos sejam aprovados e de corrigir os absurdos que já foram aprovados. Só que eu vejo um esforço muito grande para fazer discurso para a internet, gravar vídeo e tal. No pega para capar mesmo, na mobilização, no trabalho duro, operar dentro do regimento, mas sabendo as nuances que podem protelar uma determinada votação, que podem obstruir, impedir que alguma pauta avance, aí são poucos que realmente estão ali de mangas arregaçadas e dispostos a trabalhar por quanto tempo for necessário. Então, o Congresso tem que primeiro se inspirar nos bons exemplos. Veja só esse caso que a gente está citando aqui, de criminosos que são presos em flagrante, às vezes são presos com cocaína, com volume grande de drogas, com armamento. Aí depois a justiça diz, não, mas veja, o policial não tinha autorização para revistar a casa que foi revistada e essa droga foi encontrada. O policial não conseguiu demonstrar uma suspeita fundada, né, como disse o delegado Palumbo, em relação ao flagrante feito num criminoso. Então, enquanto nós tivermos legislação que permita a interpretação favorável ao bandido, esqueçam. Porque quando o Congresso brasileiro se inspirar nos bons exemplos, como por exemplo Estados Unidos, fugiu da polícia, reagiu à abordagem policial, vai tomar tiro. Se colocou na posição de representar um risco à polícia e a polícia norte-americana não trabalha com risco. Se o risco se apresenta, eles executam. Com 1, 2, 3, 10, 20 tiros, se tiverem 20 tiros dentro da pistola. E é assim que se contém a criminalidade. E não com este tipo de legislação que existe no Brasil, feito claramente para favorecer o marginal, o criminoso, e deixar a população exposta a tudo que está acontecendo da forma que nós estamos vendo hoje, transmitido pelas câmeras que estão espalhadas pelo país inteiro. Pois é, depois do comentário do delegado Palumbo e do Beraldo, daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, um caso escabroso. 3 homens acusados de matar e decapitar uma mulher foram liberados pela justiça
E a gente vai trazer isso em detalhes. Qual foi o argumento da Justiça para liberar esses 3 homens? Só para a gente fechar o debate em relação à PEC da Segurança Pública, as expectativas para a tramitação no Congresso Nacional e a maneira como deputados e senadores devem se comportar, né? O que eles devem tratar, o que eles devem expor e colocar em primeiro lugar nesse debate, Dávila, só para a gente trazer aqui essa percepção sobre o que é importante a gente discutir em relação à PEC da Segurança Pública, nesse que parece que é uma das prioridades do governo, porque parece que até a urgência eles vão conseguir aprovar para esse debate acontecer diretamente em plenário, portanto, pulando aquelas etapas de discussão no âmbito das comissões temáticas. Essa PEC está fadada ao fracasso. Ela começou errado. Ela começou conversando só com burocratas, não conversaram com especialistas do setor, não conversaram com os governadores, não conversaram com lideranças do Congresso que entendem do assunto. Por isso, uma PEC feita num gabinete quase de maneira secreta é apresentada e tem tantos problemas, é muito difícil conseguir 3/5 do voto, principalmente quando precisa do voto da oposição para aprovar uma PEC. Portanto, na verdade, uma PEC de fachada, é uma PEC para o governo justificar à população que ele está olhando ou prestando atenção na segurança pública. Mas essa PEC não tem nenhuma chance de ser aprovada do jeito que está. Pior, o governo vai querer culpar, lógico, o Congresso e a oposição, como querem prejudicar a vida do governo, não querem contribuir com o governo no combate ao crime. Tudo conversa fiada. O fato é que os governadores são contra, a maioria do Congresso é contra, e os especialistas em segurança pública que leram e avaliaram e estudaram essa PEC dizem que ela está cheia de falhas. Por isso, não vai proceder no Congresso Nacional. A melhor pessoa para falar nisso, evidentemente, é o nosso deputado delegado Palumbo. Mas olhando de fora, conversando com as pessoas, a chance hoje é mínima de ter algum tipo de correção e vontade do Congresso Nacional de aprová-la. Um minutinho, então, só para fechar, delegado Palumbo, quais são as reais chances dessa PEC passar pelo Congresso? Olha, eu não confio muito no Congresso. Sinceramente, eu não sei o que ele vai ser, se vão oferecer cargos, ministérios, né? Eu posso dizer por mim, do jeito que está lá, não há a mínima possibilidade de eu votar a favor de uma PEC como essa. Infelizmente, não dá para votar. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de humildade. Será que foram ouvir os membros da bancada da segurança, da Comissão de Segurança? Chamaram alguém? Eu não fui chamado. Outros deputados policiais, militares, civis, também não foram chamados. Outro dia eu fui chamado para fazer parte de um grupo de estudo da inteligência artificial. E eu fui humilde, eu falei, olha, isso não é a minha área, eu não entendo absolutamente nada disso. Seria mais inteligente a gente chamar alguém técnico da área. Posso fazer parte, mas eu não sou técnico. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de humildade, o que está faltando para esse governo. Ouvir quem realmente conhece do assunto.